Away.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está dependendo do tempo, espaço, de cada um filho de neste momento. E assim, nós pedimos desculpa para todos os meus seguidores, aonde que foi possível porque eu viajar de Suíça para Lisboa, e para meio de minhas famílias. E um dos razões que mandar ontem, que teve a oportunidade de um bike boss ou de informar boss, que está passando na Guiné, que de costume, que é semanal e sábado. A os e coisas super sérias. Porque aqui não toca alguma coisa que toca aqui na Guiné-Bissau, não tem que levar para a seriedade. Não bem para coisas só falando coisas que é muito simples. Não tem que ir para o objetivo. Que tem bem demora. Não chama atenção só para um alguém. Cipriano, não simples. A os não can bem limpa bem chamar não me cadê chamar. Não Cipriano, presidente da Assembleia. Você tem um ditado que está falando na Guiné-Bissau. Tudo que eu cozinha, botar servir lá, botar provação. Não falar, botar de conta. É tudo que arma para bom. Ora que a maioria desloca. A maioria que desloca só para PAGC. A maioria está na desbloqueia. 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 Na presidente da Assembleia. Maioria na desbloqueia na presidente da Assembleia. Amanhã, baque a cuto Brema Câmara. E na entra lá um simples deputado. E na cela uma presidente da Assembleia. Por simples razão. Amanhã, militares que não dá volta lá de Marinha. De Marinha. Ou seja, cada coisa que não trataram na Guiné. E tem uma corporação que está leva. Para possa. E tem aqui grupo de palácio. Gosto para coagir deputados para poder fazer tudo as coisas que me segue de ofadia. Marinha que chama. Assim que não funciona. Amanhã, Buna entra lá sua presidente da Assembleia. Se você brincar, Buna ser lá um simples deputado. Então, é melhor não abrir o olho. Não abre o olho, curso. Se mentira que não acontece, se futeiro com o Deus, se você brincar, não acontece amanhã. E está dependendo de você. Na chamou alerta, na alerta, e está dependendo de bom. Cipriano Kassama, cama que é com boba bom. A boa com boba já cama para domingos. Mas gosto para ser cama, ela é em sol branco. A boa na ditala, a boa na cobrir. É só que não tem para falar, um cabelo de patarra. Tudo manobra que a gente não faz. Na peditura de deputados de PAGC, vou fazer um favor, não precisa de voz, a voz não guia. Bobai para série de partido PAGC. Que bobai para gajofadia. Bobai para série. Boca tem segurança. Que bobai nincau. Na pintura deputados e deputadas. Bobai para série de PAGC. Lá que bocaça. Tudo que fia lá PAGC. Que bobai para nunca gajofadia. Que bem para entrar ali. Bem para chamar atenção. Cipriano. Na contão. Coisa mais claro como por contão. E simples. Buna entrar amanhã, sou presidente da Assembleia, Buna sai lá, sou um simples deputado. Se vou brincar, tudo que eu cozinhar, vou servir primeiro. Então, para aquela remediar. Buscar na altura. Mas que tu está falando, mais vale a pena tarde que nunca. Remediar a oposição. Se aquela, uma passa vergonha amanhã na ANP. Então, para aquela única atenção. Brema Câmara que orquestra para ser presidente da Assembleia. Brema Câmara, Baque Kuto, vibra de Guiné, maior vibra de Guiné, que serpente grande, que está gulituro, Baque, e Brema Câmara. Agora está dependendo de bom, a minha alerta, e está dependendo de bom, sumisse, vai na Seiago, se vai na Seiago, acabou atrás. Não cansa na Guiné, e muita pena. Um grupo de 100 e tal gente, que por tamanho Guiné para transformar nessa ponta. Então, nós 1 milhão e tal de habitantes, a nossa que é nosso lixo. A nosso lixo. Um deputado está falando com uma e que interessa. Na fala domingo, Simões Pereira, próxima vez que lista na facido para deputado, me pensa que não consegue fim de cola. Não chama imames, não chama padres, não chama regulos, não chama jambacus, tudo não chama muro. Para cada quem chega e assumir ser responsabilidade. Suma a nós.
não há gostar de Jambacus, não há medo de Jambacus de Constituição da República. Porque não está chegando, não está jurando que a Bíblia é sagrada, que é Constituição da República. Não está acabando de fazer ao contrário. A mim, nenhuma vez na minha vida, encolha, deputado de PRS atrai PRS. E tem que ser sempre PAGC, PAGC, PAGC. É gadofo sai como a 15. E dá na esquerda. A os como aqui grupo, esse grupo que é G3. Que outro G15 ou Z15. A os esse Z3. Não abre olho. Tudo tem que bom filho de Guiné. Maduro é luta não ofensiva porque não está na verdade. Cada vez entra na Pronors, que é comanda primeiro vice-presidente vai fazer esse que vale a pena no papel. Esse problema que toca com o partido. Manda falar Cipriano Kassama. Na chama povo de Guiné. Vou abrir o olho porque que quer preparar. Que quer preparar. Se deputados entram na NP, é que na saída temente. É que aprovado. Programa de Nuno Gomes da Bia. Que pede papai acabou com o tudo. Que falso. Pede chinelo. Mero que tem lei, mero que tem diferença, não chama nome, eles objetivo para gente deputar os telepé com as eles, peseta que eles têm que aprovar. Mas é mentira. E mentira. Para nenhum deputado fiel a PGC, nenhum deputado fiel a PGC acabar amanhã. Acabar amanhã. Chega. Povo cansa. E justa. Nenhum deputado fiel a PGC amanhã para acabar nem cal. Que não dá para dar? Pecador que está morrendo os bias. Pecador que está morrendo os bias. Cipriano Kassamana chamou a atenção. Amanhã de ter na boca, servo. Cabobai nem cal. Cipriano não pediu. Pelo menos uma vez na vida, limpa boa imagem. Não para pecar bom. Suma irmão, suma amigo, limpa boa imagem. O câmera assim. Corrigir. Tudo pecador não está. Mas corrigir. Corrigir, por favor. Não pediu que vai nem cal. Disse que Jofo Zebela, para fazer que é misti. Era preparou calma, Cipriano. E abre o olho na cabeça, Cipriano, vai que menino. Vai que menino, e abre o olho. Não que por isso tudo não está chamando atenção, Cipriano. A pouco tinha que chamar atenção. Não que por isso tudo não está chamando atenção. Cipriano não comprou calma de dita. Mbili só para bem alerta. Ba que eu estou comprando calma como para ser o presidente da ANP, não como agora. Não como. Ai, Guiné Caba. Ai, Guiné Caba. Esse aqui, Guiné. Guiné Caba. Guiné Caba. O brinca com brincadeira. O se brincadeira na rabada da galinha dos cusa. Ovo bosta. O brinca. Una nina galinha, o cacibe. Una cuji. O bosta, o ovo. O brinca com uma peixe. Se tudo que brinca com uma peixe, se que não prejudica. Se cabeça está prejudica. Se buscar remédio. Se buscar remédio, botar tempo para remédio. Se buscar remédio, se Cipriano tiro nasceu para culatra. Porque calma que é para o cara espera. Boia você não contou como se não está alertado. Embora está falando como gente fica na papel nas redes sociais. Não está alerta, boss. Boca pode imaginar. Mas não contou como se aquela amanhã. Embalo de água fria que na carriba de boba. Mas não falou como um alerta o para ver que nação está em primeiro lugar. Nação está em primeiro lugar. Então, para aquilo, não pediu por ter paciência. Acabou de chegar e participar amanhã. Que é misti? Brema Camara, que cuto que não numia. Sou a presidente da ANP. Esse é um cama, porque agora aconteceu com a maioria desloca. Maioria desloca, tudo bem. Mas o cara não está agora, mas se a maioria desloca, tá? Presidente não desloca. O cara não é esse. O sessão barão que eu faria. De que mala dinheiro? Se a maioria desloca. Maioria não desloca na órgãos. Na mesa, na baquê. Tudo que não desloca. Não pediu tempo, paciência. Salva. Ser uma vez homem na vida. Um cabelo de patarra. Porque. Seguinte, olha. Amical de entra de qualquer maneira. E depois, na bintice do outro Gervásio. Para vir papiar num bocadinho de que está toca que é gajofadia que não inventa. Se futeiro que comer não tem ali gosto. E na vir papiar boss. De que está toca. Que está toca. Que esse que é gajofadia que não faz. Se contra tem espaço ou não. Porque é possível.
o que pode coagir deputado de nação para vai chamar de marinha, borele dinheiro, que cada vez que vamos fazer, para imposta, batalhão de presidência que vai. Gos, para vai fazer gajofaria, e tem que ser o de marinha. A Gine pena é vergonhoso. E pena, coração da Gine yeba, para ver que, e para ver nada. Por uma simples razão, jogos de mala ambição, de falar não tem casa, não tem carro, não tem que. Ai, pena. E pena, filho de Gine, onde é que nós está? Não lanta, não bem, a mim, no momento está na chão de Dona Maria. Bem, o único objetivo. Que me dito embaixada que está lá, não na Gassalil. Não é lervaz, a mim mandou o recado, a mim Feliciano Pinto Lopes, a mim. Na bater o bola. Na bater o bola. Não mostrou como que o pecador está funcionando, um bom filho de terra. Mas na peritura o filho de Guiné, vou mobilizar. Vou vai para a série de PAGC. Vou vai lutar para proteger que bons deputados com deputadas. Vou vai para a série de PAGC. Tudo que é militante, quando está operação que não fazer conferência de imprensa, hora que falaram com a PAGC, tem feito que é por um rumo lá. Vou vai dar proteção. Militares que estão com nós. Não quer traçar. A nós é um partido que vai para a lei. Na pedir tudo que é bom filho de Guiné. Amanhã é dia muito crucial. Não vai para a série de PAGC, não há proteger não deputados. Na pedir boss, para que é mais sagrado. Vou ter paciência. Vou bailar, vou proteger não deputados com não deputadas. Tudo. Porque normal. É por estar com medo até. É bem dizer que é cada dia dizer. Vou fazer um favor. Não para pensar no almoço. Não para pensar no batizado. Na pedir boss. Vou fazer um favor. Porque é presidente de nós, não presidente deles. Cipriano Kassama, mais uma vez, não manda o último recado. Cipriano Kassama. Amanhã que nós se vai garantir canjo em paria. Amanhã, a mim Feliciano nós se vai garantir canjo em paria. Na pera que aqui na série postura, está na guarda, com tudo paciência. Amanhã só falei andarma, a beraza está para ela. O que só andarma. Amanhã na conta subo falei na bimbo, Cipriano, na bimbo. Chega, Guiné-Bissau que por sequestrado. Para um simples número de gente, 200, 300 gente, não tem quase 2 milhões de habitantes. Como é que é possível? Não é que nossa, quem é essa daquela? Não como. Obrigado, todo deputado fiel a PAGC. Não começa para deputado Yafai. Para deputado Yafai. Que teve um excelente para Gassibi explicadinho. Teve coragem. E teve coragem de fazer uma conferência de imprensa. Daqui mostra a gente como ele é fiel a partido. E tudo deputadas. Minha mamãe que um papel que ela de note. Anhabale. Vou continuar firme. Anhabale. Vou continuar firme. Acabou tendo medo. Vou deixar tudo que eu vai para um lado. Com uma mentira também de elevador. E está chegando primeiro. Ora que barra de chegar, ele rinca com o mais riabas. Então, para aquela não fala boss como não manter mobilizado. Porque não contou como quem que tem fome está tendo depressa para vir atrás. Ninguém consigo. Mas não pera, não vai falar. É não vai falar não. Cipriano Kassama é monta tudo cama para bom. Brema Câmara se vou brincar a partir da manhã. Ora que nasce na ANP. Ele que nasceu o presidente da ANP. Da Assembleia. Agora está de período bom. Não alertou de. Soma de falar com a gente chegando ao recado. Ele não é sensível para ver que é Carlos Santiago que manda ele. O vizinho lá da ANP. Que é que não prepara para bom. Carlos Santiago lá na ANP. Que está correndo que lá. Naquele corredor. Ele que manda ele recado. Para falar, para chamar a atenção. Carlos Santiago que chama a atenção para falar. Carlos Santiago me speaking. Não contou. Estava de bola. Ele não chamou só atenção. Cipriano, por favor, uma vez na vida ser homem. O que não dá para ir dar? A baicar de barro, se dá para quebrar. Mas pelo menos mostra que a oposição suma homem com cedo. Uma coisa que eu falei como encerramento da jornada parlamentar. Tudo bem. Aceito. A mim ninguém.
para falar não, cadê de fazer aquilo? Está bom. Um discurso muito bem açucarado, entre aspas. Mas a única que não pediu, concentra. Porque cama está feito para bom. 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 Se brinca, a boquinha não compra cama. Boa, não contar um coisa. Não é só um exemplo. Na altura de 7 de junho, tudo que entendi como 7 de junho ela fazer conta de novembro. A hoje um dia, não acabaram aí que 7 de junho vinha. PRS passa, tem tropas, como é que está falando, Força Republicana, suma-se braço armado. Esquimal na Guiné. A não na Guiné raça carnel não está pina. Só que não magia que não está essa cabeça. A hoje que não olha tudo que consequência, tem gente que te dá apoio junta. A hoje um dia, e arrependimento total. A hoje PAGC, tudo mané que filho um grato, e que pode dizer que ninguém não tem para ele. Tudo mané que filho um grato, e que pode dizer que ninguém para ele. Não está pedindo só boss. Tudo deputado fiel a PAGC, não consegue bom nome tudo, mas gosta de conselho para bom nome tudo. Bawazna papa danfa. Tudo deputado, tudo ba califa, ba que bodete, tudo deputadas. Tudo não. Bom manter fiel a PAGC. Bom manter fiel a PAGC. Brema Camara tem condição. A não gajofu que pode ler parlamento. Brema Camara vibra. Tudo problema de Guiné-Bissau está. Nada bom só um exemplo de Brema Camara. Que comanda Brema Camara nunca que assumir papel de diretor-geral. Boa acha como é fácil. Brema Camara, o único mancha que tem na civil, assim que. E porque foi parceiro. Presidente de casa que é Câmara de Comércio, nunca apanha pé que coisas assim. Que dinheiro fumbi, que tá tudo e faz o que não faz. Com olha que outro fala, não tem dossiê, não bem desmancha, domingo, resgate. Ah, vou te brincadeira. Dizão, bom inimigo, como assumi só bem segredo do mame, buli filho de dona casa. Se buli filho de dona casa, na, então contou tudo o segredo do noiva. A hoje que podem falar gente como vou ter dossiê de domingos, resgate, Geraldo, um cacique. Não, como agora. Que vou ter na base tudo, vou papel na campanha. Vou papel na campanha, gosto de papel. A vou ter na como a gente que está dando do bibo se tolo. Tu lesa que tem não está fingindo tolo para caramba. Porque na canoa se água nem que. O fingi só na baba só fala o tolo. Não, ninguém cara falou para traiago. Então para aquela na pedir tudo deputados fiel a PAGC. Brema Camarão Orquestra Tour para ser o presidente da ANP. Cipriano Kassama é hora. Lanta o bicho de calça sumo homem. Bicho de calça sumo homem. Não pediu o bicho de calça sumo homem. Vai pelo menos fazer tudo que a Godinho faz. Suma presidente da ANP. Lembra como que partido PAGC que pôr naquele lugar. Mas acabou atrás que nasceram. E acabou atrás. A boca se via um alertão para gente mandar o recado. Gente já tem que mandar o recado para falar com a Feliciano que fala. Porque em civil. Ela preparou o camadita. Agora está dependendo. Se me se dita lá, je m'en fous, quel é o problema, mas que o Francisco está falando. Não acompanha vos par e passo. Gostava de ter o Dr. Gervásio para bem explicar mais ou menos na situação que eu pude pronunciar ou não, se contra que é que de fazer ou é que é de fazer. Mas pronto, infelizmente, não acha como é Canadá. Ok? E que é problema. Mas pelo menos não pensa como a mensagem passa. Botei paciência. Eu nunca me pedi ninguém para partilhar vídeo. Porque a mim, alguém que está jogando para visualização. A minha importância da minha vídeo e para a mensagem poder passar. É como não está fazendo curto para a gente poder partilhar, para a gente ouvir. Cipriano Kassama, mais um bias. A osso que fazer lembra. Uma papel com timbre tipo de novela. Tudo bom, bonito. Que comandante. Mas aquela que não me este nem momento. Nem momento. Não me este para afirmar. O mostra a capacidade de um homem. Um homem. Pode ter uma capacidade de um homem. Para assumir o papel, assumir um homem. E que a cobardia. Porque não tem que dizer ser o cobarde. Por favor, não pediu uma vez na vida. Cipriano, me contra vos. Cipriano, enquanto está no bom caminho, a mim Feliciano já tem que mandar elogiou. A mim, moro com está no bom caminho, Cipriano, um cana chica de elogiou. Porque nunca vai para dinheiro, ninguém nunca vai para dinheiro. Embora vou dar nome de tudo.
Tudo tipo de nome, bora gente. Mas na pedi, por favor. Cipriano Casamena kumpu câmara de ita. Ena kumpu câmara de ita. Baque kuto no kumpu câmara de ita. Uno de ita lá, sublinho uno de ita lá. Para ver que, simples razão. Baque kuto seu objetivo. Amanhã entra lá, militar na coagibos. Militar na coagibos, lá bocana tica de sai lá. Temente boca vota. Temente boca vota. Boa desculpa, eu não sei que não já eu vou se via amigo, e não vivi dessa, porque praticamente mas a única que eu não tenho que falar boa só, vou ter paciência não. Deputados de nação, deputadas, vou ficar fiel à PAGC. Tempo de perca tem. Por favor, se tem um amigo, cara me mencionou nome, se mantém dois amigos que é deputado, vou mandar Cipriano em vídeo, gosto de live, mas depois em vídeo, vou mandar ele para falar como para ir abrir o olho, senão camarão que está dormindo, e água está levando, mas que tu vas falar, camarão que dorme a onda leva, vou falar Cipriano para preparar. Se não ganhar consigo a mim Feliciano Pinto, amanhã entra uma presidente da Assembleia. E na saída sou um simples deputado. Se fizer o que me deu, se não acontece. Ele que sabe. A mim, dá de tudo. Contar tudo que a gente tem que fazer, que é na arma pela. Amanhã, militares de Marinha, Cipriano, militares de Marinha, que não invadem a ANP. Militares de Marinha, que não invadem a ANP. Militares de Marinha, que não invadem a ANP. Militares de Marinha, de fonte segura. Cipriano, se você nega, não deixa só até amanhã. Mas para quem está tarde, pavo. A mim não tem problema. Graças a Deus está na Dona Maria. Não tem problema. Não tem problema. Não está fácil para fama. Não está fácil para ver que não tem dinheiro na corção. Não tem dinheiro na corção. É como não está fácil. Muita gente que está esforçando fácil porque tem dinheiro na corção. Na tese Gervásio gosta. Para bem contar como se alguma possibilidade tem, pega de ofaria, pega engenharia que não faz, de amanhã, para Cipriano tirado, porque aquela que não montia. Militares na baila, ela todo deputado sai, e tem que votar, programa, ela vende, ela vota programa nulo, ela substitui tudo. Boa ter que mesa, comissão para, comissão como é que está falando? Comissão parlamentar, tudo não mudado. Então, apunta Cipriano. Cipriano, tem paciência, não pediu uma coisa. Boia, eu estou falando como não fazer algo mal. Eu estou entendendo não fazer algo mal. Mas já tem que fazer para o como na garante está falando cobar já fora não cobar largo. Cipriano, boia, oposição só onde desconfia. Boia, oposição onde desconfia. Ali do Dr. Gervásio. Ali, e nem papel de lei. Papel de lei, ali, está ali, graças a Deus, ali, Gervásio. O que é que tem aqui, né? E tem uma denúncia forte. Amanhã, Cipriano capaz de entrar. Se uma presidente da Assembleia é capaz de ser um simples deputado. Para ver que engenharia que ela faz, e simples. Ela faz uma engenharia tão simples. Amanhã, militares de Marinha, que está tudo preparado, somam aqui. Que eles, cara, que não fazem? Que não fazem? É que batalhão ou uma corporação militar, não se na terra, assim, não fala correto. É que eles, para quê? Para defender que tal coisas. Então, o que acontece? É simples. Amanhã, ele luta com a Marinha. Que não vai fazer vigilância na ANP. Amanhã, Marinha que não vai fazer vigilância na ANP. O objetivo é que ele entra lá, que dito programa, ok. Depois de lá, ninguém que na cena também tem que votar o programa do governo. O acha como na situação normal de democracia. E correto. A mim que sabe. A mim conhecedor de lei. Que toca de direito. Direito, aliás. Mas me se perguntou, se o acha como é assim normal. Coagir deputados. Para ver de força. O obrigado de fazer uma coisa que me se fazer. Que está planeado. Não sei o que eu tenho para pronunciar.
Bom, na ser breve, instalei ganhar o Guilherme Grande, Feliciano. Entretanto, não sabia o que é que tem na Guiné. Primeiro, a mim foi um dos defensores de caceta programa no governo, porque no papel que PAGC, me falei simplesmente de como eles como sendo gente que não lidera a coligação. PAGC simplesmente que tem que setar, PAGC simplesmente que tem que setar participar em nenhum tipo de chamariz que faça para amanhã. PAGC que tem que setar participar naquele. Esse é o primeiro ponto, para ver que porque o regime que está no poder atualmente, e regime que está no poder, não sei como é regime ditatorial. E regime ditatorial, naquele aspecto, você vê perfeitamente como é um regime que toma poder para a força de arma. É um regime que próprio, se eles têm um bocado de licença, pensa como deputados da nação, tem que ter licença para respeitar o povo. Deputado da nação que tem que setar, vai participar em nenhum tipo, por exemplo, não sei como a PGC atualmente está na coordenar, PGC que está na coordenar coligação. Uma vez que regime ditatorial, PGC que tem que setar, vai dar aval para tentar participar em nenhum tipo de sessão parlamentar como se fosse tudo está bem na Guiné-Bissau. Independentemente de que ela não se vê perfeitamente, não continua o famoso artigo 82 da Constituição da República de Guiné-Bissau que fala deputado normalmente que é por perseguir o passivo-voto. Entretanto, não se vê naquele aspecto que não me leva onde nós somos como militares e partidários. Não entender na democracia, militares que fazem parte de instituições democráticas. A nós não entender naquele aspecto que eles levam militares para tentar coagir, que fora da democracia. E, independentemente de como é fora da democracia, o governo não tem pendor de presidência, que não se vê como é, e que está coaduna que não princípios democráticos não tem naquele aspecto, porque nós é semipresidencialismo. Ora, não é papel semipresidencialismo, não é papel de um regime que híbrido parlamentar, que não se vê como é, na tudo que híbrido parlamentar, governo tem maná de eleição legislativa e não se vê como voto, deputado está votado, depois de votação, estava-se conversão de voto e transformar em mandato. Partido que tem o maior número de mandato que partido normalmente que está convidado para formar governo. Governo de Nuno Gomes Nabian, esse que tenta enganar povos para falar gente de como é tem a maioria é mentira. Governo de Nuno Gomes Nabian e governo de golpe. Governo que implementaram para Umar Sissoko Embalo, tudo que se regime de golpe de Estado, de regime de droga, e regime que está sustentando tráfico de droga, e regime que tende na sub-região a distribuir dinheiros de droga. Portanto, é nenhum regime que parcerinário, regime que está apoia terrorismo na Mali, apoia terrorismo na sub-região, que está a tentar utilizar a Guiné-Bissau como centro de armazenamento de droga, que dinheiro que estão a utilizar para pagar funcionários públicos. Portanto, é um governo de área, que é um governo que vem de urna. O PGC tem que ter licença de que está participando em nenhum tipo de reunião de governo de droga. E forças armadas que não vai para utilizar, gente que não está participando naquilo, e aqueles que estão ajudando a armazenar droga. Simplesmente Guiné-Bissau e Covil de Salteador atualmente está ajudando a não saber que lá e longa história. Corporação que não vai para utilizar amanhã para o palácio, aqueles que estão a apoiar desembarque de droga na mar. Portanto, e bom para PGC que entrar para participar nessa, porque que regime que pode levado para a Assembleia Nacional Popular, que nós como é Casa do Povo, onde é que lei está fazendo. E nenhum deputado pega dinheiro de tentar ser coagido para um regime de golpe, um regime que está apoiando tráfico de droga. É certo e claro. Portanto, amanhã nós sabemos perfeitamente como simplesmente e depois não tem última notícia que entra ali que fala presidente da República de Guiné-Bissau que cani presidente da República de Guiné-Bissau Umar Sissoko Embalo acaba de exonerar 4 ministros Sangui Fati, ministro de Defesa, ministro combatente da Liberdade e Pátria Bochi Kandé e ministro do Interior Vitor Mandinga e ministro da Economia e Desenvolvimento e Plano de Integração Abel Gomes e ministro da Agricultura, aliás, Umar Sissoko é momento, precisa momento que não vai pegar boss, é preciso momento exonerar 4 ministros. Primeiro, exonerar Sangui Fati, que ministro da Defesa está exonerado. Ministro da Defesa, ou mais conhecido para ministro de Chá de Madagascar, exonerado no momento. Ministro Bochi Kandé, ministro do Interior, exonerado no momento. Ministro Vitor Mandinga,
exonerado no momento. Abel Gomes, ministro da Agricultura, está exonerado no momento. Jorge Malu, ministro da Agricultura de Recursos Naturais, está também exonerado no momento. Segundo o decreto número 26, que divulgado gos para o Umar Sissoko Embalo, ex-ministro que chama voz Baboti Kandé e vai para cachorro de lixo. É demitido no momento. Portanto, é fáceis com intuição de vai para o parlamento para poder vai para votar. Esse que nós estamos a assistir é na fase tudo chapa na Guiné-Bissau para poder ler eles como sendo deputados para vai para votar. Vou continuar a denunciar para que a PEJA se participe nesse, para que ninguém participe nesse tipo de coisa. Tudo é engenharia que não faz para poder legitimar o governo de droga. Governo que está apoiando tráfico de droga, governo que está ajudando a armazenar droga, para poder financiar terrorismo na norte da África, terrorismo na Mali. Simplesmente assim, dinheiro que está saindo do governo de Guiné-Bissau e para financiar Boko Haram. Regime que está na Guiné-Bissau e regime que está patrocinando tráfico de droga, patrocinando terrorismo na Mali, terrorismo na norte da África, terrorismo na Nigéria, na Boko Haram. Esse que está nele, e bom para filho de Guiné-Bissau caceta para o país utilizar para tipos de galhofaria. E irmão, é capaz de que o doutor acabou de explicar, o doutor Petróleo, que não tem para falar boss, é simples. Montrus chama testemunho na bafata. Na altura que não papel que boss, vou por café para tudo que não fazer, para denúncias que não fazer de engenharia que não preparado para militares através de Brahma Camara. Ali boia decreto sai gost. E que Feliciano com sinal, porque a mim não dá fus. E que me que sinal, e que Feliciano com sinal decreto. Mas olha como tudo que é com o papel, e que está muito fugir de verdade. Alala, eles que fazer, e mesma coisa que fazem que outro gajofo, antigo procurador geral da República, que ele quer fazer, antigo procurador geral da República quer fazer, vai virar, vai ser o mais juiz. Ele quer não fazer. Porque se esse deputado, é exonerar eles para poder votar. Mas tudo que eu cozinha na boa cabeça que está saindo. Na boa cabeça de boa que está saindo. Tudo que eu faço na boa cabeça de boa. PAGC e força de povo e força de PAGC. Acabou de desarmar. Não pedir boa, tudo filho de Guiné. Não pare de escarna. Não vai para série de PAGC amanhã. Não vai proteger os deputados com deputadas. Botem paciência na pedimos. Não tem nenhuma amiga que tenha de idade. Que precisamos de um apoio. Bode cheio de jovens. Como é isso na eles? Ministros. Mas que como é que é isso na Suzy? Tieta de leste. Que gajofa. Ali chama. Mero que tem. Que gajofa de leste. Que como é que é isso na Que como é que é isso na gajofa de leste. Suzy Barbosa, que manda que é exonerado? Exonerado é outro ministro para a vota. Que manda que é exonerado? Não é abrir o na Guiné. Iago na Sibiru, quem quer se nada, toca Iago na Cambau Canela, suspeita. Ora que Iago na Sibiru Canela, a boca se nada, suspeita de. Ora não é Iago na Sibiru Canela, não quer se nada, mas não discuta. Manda pedir boi, botem para não abrir uma vez. Guiné está em perigo, não na perder país. País na larse com nós, não na jove. Botem paciência, filho, e não mobilizar. Botem paciência, não mobilizar. Não vai amanhã passear e tudo, não refino, não mames. Não papéis. Não tios, que deputados. Botem paciência na pedir boss. Nunca estava preparado para fazer vídeo, mas conta boss como uma grande combatente. Que tem hora de comer, que tem hora de lavar. E que tem como a Feliciano está fazendo só live, só domingo, é mentira, ou só sábado, é mentira. Tudo hora que na cidade tem, a mim Feliciano Pinto Lopes, Pantiga, vamos pronunciar alguma coisa para Guiné-Bissau, na bem, com todo gosto, na bem de fim de Guiné-Bissau. Porque não tem Guiné, não ama Guiné, tem Guiné na Corção. Não tem Guiné, bem para Portugal, porque não tem trabalhos que não tem que bem fácil. É que eu faria na cabana mandar aviso lá, para não baixada. Na Caila Dias. Material vivo na bem. Não fazer uma marcha que não fica na história ali. A mim, está ali, está na Portugal. Catarina mero, nada, está ali. Na Pedibó só. Tudo filho de Guiné.
não rapara. Por uma simples razão. Quer que mandei a zona da Suzy? Vou contar. A mim me se sabia, a mim que ninguém. Quer que mandei a zona da Suzy outro? Ba Vitor Mandinga, Pepper vai votar. Ba Jorge Malu, um casiquim. Suzy. Suzy, dieta, quer que mandei a zona da porque esse bico, man, Suzy cara vota na PSGC. Não rapara, esse irmão desse. Esse irmão desse. A voz que se vê. A voz que se vê. A voz que se vê. Espera como não na remedia. Na bem furta corpo. Mbili, mas amanhã. Vou contar que me 100% nunca tenho hora de fazer live. Amanhã na lanta, dinheiro para amanhã. Nhama ame. Anya balde na pediu só como segura e que cobardia segura odete tudo minher adieto tudo minher PSGC conta para você na prepara você cama é na me se meter arma na boa casa meter droga que costuma tá fazer go droga a resistir só que tá apanhando para droga também tá apanhando tá queimado mas que dinheiro da droga vai imagina abobo bandido gajofos a melhor que não fala boca gajofo não tem na prova com a boca gajofo Boca Jof, em Portugal, tudo que é que vou me ensinar é tudo mané que vou vir a ensinar tá bom, também raça da Portugal. Boguingi sondarma, que tem problema com você. Não bem furta corpo, mas capa vai jogar. Se quer que você não pense, é mentira. Tem na saúde, tem na força. Cana chegar vai jogar. Amanhã na ria para você. Na companhia coisa da NP amanhã pare passo. Se futeiro com o Deus, amanhã que dinheiro são na limpo. Cipriano Kassama, na manda último recado. E abriu o jure. Vou contar Cipriano Kassama. Tudo que família de Cipriano Kassama, vou falar algo mais. Cama aqui com boba, para descer que pensa. Cama na vira contra ele. Cama por contra que na vira. Não dá para aquilo. Na pedir som coisa. Para ter paciência. Para remediar a situação. Se quer remediar. E que se traz que nascer. Não bem furta o corpo, que bem patarra, bem som para esclarecer. Marinha, obrigado para que é bom fazer bom. A voz que cuide, aliás. Tropas de Marinha, a voz que cuide. Papai coagir deputados, a voz que cuide, quer. Ok. Que na cara que eu faria, está cuide um lado. Papai imposta, que dito o impostor, que vai ocupar no palácio, onde não está passiva, contra o rapacinho. Gajofos que cuide, e que gajofos de palácio. Gosta de chegar a hora de coagir deputados, é cuide gajofos de Marinha. Nunca tem medo. Medo nunca tem nenhum. Tudo militar que falha na Dharma. Nunca tem problema. Nunca tem mistura. Nunca tem problema. Se você pensa para intimidar, a gente sutou, a gente matou, suta quem, mata quem, Feliciano, filho de Lúcia. A mim. Não tem problema. Nunca tem problema. Não é bem despedir você. Se for com Deus, você está preparado amanhã. Enquanto na cursação, nesta na live. Qualquer coisa assim na bem. Obrigado a bom deputado que é honorado. Não quer se bonito reconduzido mais para o cargo. Mas se é honorável com a população vai votar. Obrigado para você. Quando um sabor na roça vou pensar bande. A voz, quando um sabor na roça vou pensar bande. Ante ele bodando prova de como aqui gajofo de antigo procurador, que que faz? E precisa honoração para provar votar. Mas que lembra que aqui papel. Garante está contando como coco boca mentiu. Que o boca que tem papel para tirar olho. Coco permitiu ainda. Boca por papel está saindo. Se você bem criado, nem conta você amanhã que não falece. Não bem furta corpo. Não pediu Cipriano. Não avisou de. Você tem paciência. Tudo que é família de Cipriano, vou te cantar o vídeo. Cipriano, se você brinca com boca de alfadia, não entra amanhã. Sou presidente. Você é um simples deputado. Não vou arrepender. Você chora. A raça Benfica. O tá ficou aqui reclamar para estar diante. Ora, o que eu também assume. O tá acabou riba para trás. Vou desculpar que benfiquista, não sei como não tem grandes benfiquistas do nosso lado, mas é brincadeira, não é parte, humor. As dores de cabeça podem arruinar o seu dia. Não bem furta corpo, antes não furta corpo, não diz aqui música em casa cobra. Não bem diz aqui música amigo de onça, que de Justino, com gosta de churial, você vê que aqui música marca. Ai, onde é você? Não é você? Doide Andrade, Betty.
Januna. Forza aí, Januna. Betty, nós está junto. Possibil, passa na chapa. Não pude, se ele já assim. Suzette. Ai! Ah, beijo sacabane. Ai! Temos tudo na corção. Para tudo gente que faz ano em mês de junho. Obrigado para tudo gente que manda mensagem também. Apesar do desgosto que tem. Gente também que preocupa com minha ontem. E Canadá, um furto para o corpo só de Suíça para Lisboa. Está na Lisboa no momento. Isso aqui lá. Temos tudo na corção. Chama-me Nene Rocha. A voz tudo. Barça voz. Nelo Casama. Davo. Ai, Mr. Kazai. Nancy Aminata. Boucher. Tire. Nitani, Nyanitani. No kata papia. No kata papia. Bosa agora me manda mensagem. Kata por saber ali. Baltazar. Lopes Keita. Cipriano Casamante chama atenção de. Cada papel mais. Até amanhã. E dá de pedir de bode. E que falta de atenção. Domingos Bona Juvegal. José Manuel Forbes, grande jogador de bola. Roque Andrade. A voz tudo, não tem bola na corção. Jagra de bande. Camatã. Nene Jobalde, minha pecador, minha irmã. Maria de Lourdes Moreira, Eloisa Moreira, Ante Oso, Betty Elizabeth Co, cadáver na mancia. Cara Lopes Mora, Betty. Americana More, Lucia Dita para mim. Como é na Mondial? Viva minha gente, viva Londres, viva Alemanha, Hamburgo, viva Paris, ainda que teve a oportunidade de viver 6 anos. Viva Suíça, temos tudo na Corsão. Do Barreto, minha pecador de mim, Ana Barreto, Miriam Barreto,
Zanda Fernandes. Minha tudo Lintes, temos Goio, Fátima Mendes, não temos tudo. Sábado de Pina. Vista Castanha Direita, é como não é cada coisa que ele é nome de gente. Dundu Vera, Aveiro, Minha Costa More. Hamburgo, Celine Alanan. Ai. Mimi Vale, minha pecadora. Nadi Monteiro. Enaldina da Costa. Virginia Gomes. Sara Rodrigues Santi, minha pecadora. Minha deputado. Maria Tujallo, minha fiança, Dionísia Gomes. Ai, Fátima Gomes. E não deu, Felisberta Gomes. Pode chamar. Inaida Marta. Ai, minha pecadora. Ai, para civil, para largar a zona chapa assim. Ai, que cacingo. Aonde tratar o direito. Beti, obrigado. Mimi Vale, tempo na coração. Bom, não me furta corpo. Pensa que eu vou partilhar vídeo para poder chegar no presidente da Assembleia, Andrew Cureta Bindem. Cureta na Francisco, você vê que. Uau! Me aprende manhã. Ai! Não tem que animar um outro, não é por estresse. A mãe de gente criticar com a mancada de batalha. Não está fazendo isso para nada. Não está fazendo isso com a não animar um outro. E acabou de nos triste para todo o tempo. Não vem furta corpo, um beijo mensagem passa. Vou contando Cipriano com se brincar amanhã, calma que não é preparado. E entra uma presidente da Assembleia, e na cela um simples deputado. Agora ele que se vê lá. Batata está tudo feito. Ele que se vê como aqui na tratada. Bom, minha irmã, não vem furta corpo. Não vem furta corpo. Muito obrigado por tempo por dispensar para mim. Entendo algo para você, obrigado. A você, cada dia, um cabo de chamar na tudo. Inácio Gomes, minha irmã. Elizabeth Encada, minha irmã de mim. Há bom tempo na porção. Minha mamãe Nena Rocha. Obrigado. Para todo mundo que vai ser no mês de junho. Para todo mundo também que tem desgosto no mês de junho. Suma minha mamãe que morreu dias. Tia Maria, a minha Bati, Banyama, Barri, Milanca, Érica. Tudo os filhos, Yaya, tudo. Não para você, não. Marça com riso na porção. É para gente que tem a nossa conta no dia sumês, não vai também para chegar. Bom, obrigado por tempo por dispensar para mim. Muito obrigado. Marça com riso na porção, tem boas tudo. A mim tem tudo filho de gente, sobretudo mulher. Tem boas. Quem que toca com mulher só? E tem que vai grande comigo. Mimi Vale. Tempo na porção, está aí na porção. Obrigado. Sinistro Nilson Garcia, Hamburgo, Nyarmondi. Que é Nyarmondi fiança. Bom, nadie sa voz. Nadie sa voz. Bisu. Na fruta corpo. Quem que para beber você? Que ninguém tem. Ele custou. E filho do Lúcia, com Luiz, neto. Declara forte que nas chama. Bisneto Mancho Fernandes. Um papel para você. Na simples Natal. Ali na Cacém. É um papel para você. Ali na Cacém. Ardores de Lisboa. Bisu grande. Tempo na bolsa. Tchau.